Gente, é um prazer estar com vocês. Adorei o convite da Fernanda, ela sempre me convida para falar um pouquinho sobre esses animais maravilhosos, tá? E eu vou tentar ser breve, o que é meio difícil para mim, todo mundo sabe, né, que eu falo demais, mas enfim, eu vou correr, tá? Então, existe perigo real da presença do Covid-19 em morcegos, e aí a gente vai ver um pouquinho do sistema imunológico e de outros vírus. Por que animais silvestres são motivo de medo em termos de zoonose, né? Isso se deve por causa do desconhecimento da biologia do comportamento, mitos e crendices, e o medo de adoecer e conviver com eles. A grande maioria das pessoas morre realmente de medo de ter um morcego perto de si. Vocês estão me ouvindo? Há cerca de 4 milhões e meio de anos, surgiu o ancestral humano bípede, que obteve, então, o maior domínio sobre o meio que o rodeava. E desde aí ele começou a degradar a natureza e o planeta, né? E as relações ambientais naturais se modificaram. Devido à expansão do Homo sapiens para todos os continentes há cerca de 100 mil anos, e esse domínio foi através de armas e do conhecimento do fogo, houve, então, o momento em que ele conseguiu criar vilas, então ficou sedentário, cultivou alimentos e domesticou animais. O homem, em seus primórdios, há 40 mil anos, ele dividia seu lar com outros organismos, morcegos, aves, anfíbios, répteis, a toda a fauna peçonhenta, invertebrados, plantas venenosas, eles tinham alergias, e eles também tinham, por que não, contato com vírus, bactérias e fungos. Ele não se extinguiu, nem de raiva, nem de ebola, nem de leptospirose, histoplasmose ou qualquer outro parasita. Lembrando que esses vírus, bactérias e fungos que hoje a gente tem, eles já existiam naquela época, né? E aqui abaixo, vocês veem duas figuras que são representações de arte rupestre que os nossos ancestrais colocaram em cavernas. A caverna, a da de esquerda é na Austrália e a da direita em Tocantins, mostrando então a relação dos morcegos com os humanos. De simples assentamentos familiares com 30 pessoas até cidades com mais de 1.000 habitantes na Idade Média. As grandes metrópoles hoje, elas têm mais de 1 milhão de habitantes e, consequentemente, existe o que a gente chama de expansão urbana, que é, obrigatoriamente, redução de áreas naturais, um menor número de áreas verdes, né? E aí eu pergunto, não existe fauna silvestre? E não existem reservatórios de zoonoses e parasitoses nesses lugares? Na medida em que a gente vai avançando, né, na forma de área de pessoas urbanizadas, a gente também vai tendo o problema ambiental e de saúde pública, como a forma de aumento de resíduos sólidos e líquidos, com a fragmentação de florestas e de áreas naturais, aumento de espécies animais e vegetais que são consideradas pragas, com o desequilíbrio de áreas naturais, redução de áreas de vida, poluição, contaminação e, obviamente, com as doenças. A urbanização, a gente tem dois grandes conceitos. Um, o processo de afastamento das características rurais de uma localidade ou região para aquelas características que são urbanas, um fenômeno associado ao desenvolvimento da civilização e advento de tecnologia, e um significado demográfico que é a redistribuição das populações de zonas rurais para assentamentos urbanos. Então, aqui a gente tem visões de Porto Alegre, uma visão aérea, uma visão da expansão urbana em direção às APPs, né, que são as nossas montanhas, nossos morros, e ali uma parte mais agriculturável, na qual a gente tem, então, fragmentos florestais. E aí a gente tem um gráfico que eu gosto muito, que é da nossa amiga Fernanda, que é das doenças infecciosas emergentes, tá? E o que é isso? Se dá, primeiro, uma modificação ambiental, devido a um crescimento populacional,
Com isso, resulta num aumento do contato entre pessoas, pessoa a pessoa, e pessoas animais e animais, tanto animais domésticos como animais silvestres. Se dá a introdução de um hospedeiro suscetível, e aí, se for um vírus ou uma bactéria ou um fungo, né, ela pode, no caso dos vírus, sofrer uma mutação, uma adaptação, uma adaptação, tá certo. E aí, o que acontece? Se existe um surto, uma epidemia ou uma pandemia, a gente tem que saber se os nossos serviços de saúde estão preparados ou não. E isso é um problema complexo. E a gente está agora, pela primeira vez em 100 anos, vivenciando isso, né? O que é um serviço de saúde preparado ou não preparado? A gente pode até depois, se for o caso, a gente discutir um pouquinho sobre isso. E aí vem os coitados dos morcegos perguntando o que eles têm com isso, né? Morcegos são bons indicadores ambientais e fazem ótimos serviços ecossistêmicos distintos. Mas, como qualquer outro animal, inclusive nós, humanos, eles têm doenças e eles podem transmitir essas doenças. Dezenas de vírus surgiram nas últimas 4 décadas. E aí é surpreendente que quando uma doença não é reconhecida, ou quando os seus vírus são descobertos, as pessoas ficam assim, meu Deus, mas como? Surgiu do nada? Não, já estava ali, né? E o que acontece, né? As perguntas são feitas quando há novos surtos, epidemias ou pandemias, tá? Por que esses vírus não foram detectados antes? A gente não conseguia saber quais eram os sintomas. Aí se pergunta, é um vírus realmente novo? Ele não existia antes? Quando novas doenças virais, bacterianas ou fúngicas, zoonóticas, emergentes surgem, existem uma série de revisões, e vão existir os subsídios para pesquisa, a gente pode ver o número de editais para o Covid-19, temos pelo menos 6 abertas atualmente. A gente tem descrições do agente causador, a gente também tem a especificação de hospedeiros, fazemos organizações de eventos específicos para isso que está acontecendo, e além do mais, a gente tem algo bem importante, que é o desenvolvimento de ferramentas moleculares e de diagnóstico específicas para esse novo surto ou doença. Porém, eu sempre digo, o método mais importante para prever o surgimento de doenças zoonóticas, e que é sempre negligenciado, é o levantamento da história natural e os estudos direcionados para as espécies de interesse, né? E isso, por exemplo, a gente tem algum edital aberto para isso? Não, nós não temos. O estudo direcionado, ele é a chave do sucesso para explorar a epidemiologia de manutenção do vírus hospedeiro em seu reservatório. E aí a gente tem como exemplos estudos que já foram realizados, principalmente nos Estados Unidos, sobre o hantavírus, que foi o caso para roedores e morcegos, o estudo da síndrome do nariz branco, que é uma micose que atingiu morcegos e matou milhares de morcegos e ainda mata, e o anthrax, uma bactéria que tinha como principal hospedeiro, principal reservatório, então, os bovinos, tá? Todos esses estudos auxiliam epidemiologistas e autoridades em saúde pública a prever a localização, o risco de infecção e a gravidade desses surtos, tanto em humanos como na fauna, que pode ser, então, silvestre, doméstica ou de produção. Morcegos, frequentemente, estão associados a crenças, histórias de terror, vampiros, castelos, né? E aí eu sempre digo, são muito incompreendidos, né? Além de ser também o único mamífero capaz de voar, eles são hospedeiros considerados perfeitos para a maioria dos vírus causadores de doenças. Sabe-se que os morcegos carregam o vírus rábico, o vírus Hendra, o vírus Marburg, e algumas pesquisas sugerem também eles serem os hospedeiros originais do Ebola e do Nipah. Então, vejam que nessa figura do meio, a gente tem a distribuição dos vírus Hendra, né? E o que acontece?
Normalmente, esses vírus são bem específicos e eles normalmente atingem continentes, um continente ou mais do que um. Aqui embaixo, a gente tem todo o processo de transmissão do Nipah, por exemplo, né, que foi descoberto em Kerala. O Nipah contaminou 18 pessoas, e das 18 pessoas, 17 vieram a óbito, né? Apenas uma pessoa sobreviveu. E tudo isso por quê? Porque as pessoas iam buscar alguns frutos e sementes na área mais nativa, natural, e alguns fazendeiros colocavam seus porcos para comer justamente em locais onde os morcegos buscavam o seu alimento, ou mesmo onde eles buscavam um abrigo. E esses porcos comeram as fezes desses morcegos, e aí, ao comer a carne mal passada do porco, essas pessoas se contaminaram, né? E aí transmitiram, o contato já não era mais porco-homem, ou morcego porco-homem, mas sim homem-homem, né? Por quê? Porque o vírus mutou. E aí, a partir disso, né, com a globalização, as viagens aéreas e tantos outros recursos, né, que hoje a gente tem, o vírus se espalhou. Para vários vírus e demais agentes patogênicos, hospedados em morcegos ou outros animais silvestres, ou mesmo em mosquitos, não existe uma cura ou vacina conhecida. Eu estava hoje, inclusive, falando com a minha médica que a sorte nossa é que o coronavírus é um vírus, porque se ele tivesse sido um fungo, nós estaríamos realmente perdidos, porque uma epidemia através da micose, ela não tem vacina. E aí tu tem que buscar medicamentos, e medicamentos, eles não conseguem ser feitos como vacinas em 6 meses a 1 ano, mas sim, eles levam anos, né? Então, a gente teria um número muito pior de pessoas contaminadas, e mesmo o número de óbitos seria maior. Com isso, a medicina moderna apenas oferece, nesses casos, um tratamento de suporte para que o sistema imunológico do paciente consiga combater o vírus ou essas zoonoses, né? Além disso, os morcegos transportam cerca de 61 espécies de vírus considerados zoonóticos e de fácil contaminação. Segundo o Kalischer, 2006, a gente tem algumas famílias que são mais importantes, como a Rhabdoviridae, que é a da raiva, a Paramyxoviridae, que também está presente em morcegos com rubéolovírus, as famílias Togaviridae, que promovem a encefalite equina venezuelana, e aí nós temos 2 morcegos responsáveis, o Desmodus rotundus e a Uroderma bilobatum, a família Bunyaviridae, Catus vírus, que é encontrada em molosídeos, tá? E também em Artibeus lituratus, e outras 3 famílias, né, Arenaviridae, a família Herpes viridae, que é a do herpes, né, e do Hantavirus, que é diagnosticado, então, em morcegos da África e do Brasil. E a última família, Coronaviridae, do coronavírus, que é uma grande família que causa, então, infecções respiratórias, tanto em seres humanos como em animais. E o dado mais interessante é que alguns indivíduos de morcegos conseguem desenvolver, então, anticorpos que vão neutralizar tanto o vírus rápido como outros vírus, tornando eles imunes, ou então com sintomas, ou, digamos assim, com o tempo de recuperação do morcego bastante baixo, né? E aí, normalmente, é o que o George et al., 2010, informa que são morcegos positivos e já não morrem mais da doença. E por que os morcegos têm mais patógenos transmissíveis aos humanos que outras espécies, né? Isso é uma pergunta, às vezes, difícil de responder. E o que acontece? Nós temos muitas suposições,
mas argumentos e fatos reais ainda não existem, e aí, então, eles precisam ser ainda estudados de uma forma mais adequada. A possível resposta seria a formação de colônias ou de agrupamentos, onde esses indivíduos da mesma espécie ficam ali pelo menos 6 meses, num período de contato mais íntimo, e em alguns casos, durante um período anual, né? E ainda existe a coabitação com outras espécies, que podem ser outras espécies de morcegos, ou com outros animais, como roedores, aves, né? E, eventualmente, quando é em cavernas, com tanto invertebrados como outros vertebrados. A presença, então, e a formação de agrupamentos oportuniza, então, esses patógenos a se espalharem entre os morcegos e também a essas espécies associadas. Aí a gente pergunta, esses vírus são letais para os morcegos? Os pesquisadores que já fizeram trabalhos com essas colônias informam que uma parte da colônia morre, mas 60% dos indivíduos dessa colônia sobrevivem. E aí a chave para essa sobrevivência seria a capacidade de voo, que seria responsável por uma certa imunidade, e isso já foi provado, por exemplo, para as aves, né? Ao realizar o voo, tanto os morcegos como as aves, elas produzem e elas gastam energia. E com isso, elas têm que mudar toda a sua fisiologia para que o sistema imunológico e fisiológico funcione de maneira adequada. E aí, segundo os pesquisadores, esses morcegos possuem esses mecanismos que evitam que o DNA seja danificado e aí impedem ou minimizam que essas doenças se propaguem junto à população. E como esse mecanismo vai impedir, então, que os morcegos adoeçam, né? Temos esse pesquisador, Peng Zhu, e colegas do Instituto de Wuhan, de Virologia lá na China, e o artigo está publicado nessa revista Cell Host and Microbe, onde os morcegos teriam, então, uma via imunológica antiviral que ele denominou de STING, que é Interferon Pathway, e que ele, então, esse antiviral, ele manteria as defesas contra os patógenos sem desencadear uma resposta agressiva do sistema imunológico. Então, seria, quando o sistema imunológico entrasse em alerta, seria uma coisa leve, e aí, com isso, ele daria tempo que todos esses antivirais atuassem para matar esse agente agressor, que pode ser uma bactéria, um fungo ou um vírus, tá? No caso dos humanos e de outros mamíferos, o que a gente tem? A gente tem essa resposta excessiva, ou talvez agressiva, do sistema imune em relação a esses agentes patogênicos. E aí, o que acontece? Qualquer coisa que a gente vai ter, a febre vai ser exagerada, a gente vai ter essa resposta do nosso sistema imunológico de forma que ela debilite demais as pessoas ou os animais, e aí causando, então, o que a gente chama de doenças graves, tá? No caso dos humanos, a via STING, ela é ativada e vinculada a doenças autoimunes graves. Pesquisadores da Universidade de College, em Dublin, demonstraram que os macrófagos de morcegos, eles têm uma resposta antiviral rápida, e sempre que o patógeno é detectado. Então, essa resposta rápida faz com que ele consiga reverter esse quadro de doenças, tá? Não digo a cura, mas, digamos assim, o período de morbidade ou de letalidade dos morcegos, ele é considerado baixo, tá? Tanto é assim, por exemplo, quando a gente vai em uma colônia de morcegos, a gente sempre tem um grupo que às vezes está lá num cantinho. Quando tu vê um grupo de morcegos muito afastado do resto da colônia, isso significa duas coisas: ou que esses morcegos estão doentes, ou que esses morcegos não pertencem à colônia.
Aí você dá 4 dias. Se você voltar lá em 4 dias e aqueles morcegos estiverem no chão, ou seja, mortos, era doença. Se eles não estiverem nem no chão e nem ali, é porque eles não pertenciam àquele grupo. Tá? Então, quando comparada à resposta imune de roedores, o sistema imunológico dos morcegos, ele é muito mais rápido e a resposta é muito mais eficiente na liberação, então, de citocinas anti-inflamatórias. Então, a gente tem aqui um quadro, né, na qual a gente vê os anticorpos atacando um determinado vírus. Estudos de 2015 até 2017 demonstraram que o sistema imunológico dos morcegos, ele é único e distinto de qualquer outro mamífero. Testaram a resposta imune de 34 morcegos do gênero Molossus com polissacarídeos, tá? Encontrados em membranas de diversos patógenos portadores de várias doenças. A hipótese era que os corpos dos morcegos responderiam como se tivessem infectados com uma febre ou com um aumento de leucócitos. E o que provou é que nada disso aconteceu. E o único sintoma que os morcegos tiveram foi perda de peso. O que a gente sabe sobre isso, né? Que eles necessitam responder positivamente a uma flutuação térmica diária. Eu sempre digo que morcego é um pouco réptil, né? Ele não tem aquela coisa de manter a temperatura dele sempre normal. A temperatura dele, se você pega ele, ele é sempre um pouco mais baixa que a temperatura do ambiente, né? Então, a temperatura em repouso do corpo, ela é mais baixa, a temperatura cai. Para quê? Para que haja uma conservação de energia, e ao fazer isso, ele vai retardar a propagação de patógenos. Quando ele entra em atividade à noite, o que acontece? A temperatura sobe. Uma temperatura normal de um morcego, eu estava lendo agora, é em torno, e parecida com a nossa, entre 35 e 36 graus, tá? Celsius. Desculpe. Aí o que acontece? Quando ele começa a voar, ele vai para 37, 38, e ele chega até a 40 graus. E esse aumento dessa temperatura e o bater de asas, o voo, funciona como se ele tivesse febres diárias, e com isso ele aumentaria a atividade dessas células imunes, e aí ele ele responderia de uma forma mais rápida para o tratamento das doenças. E aí o que acontece é que, ao comparar com os pássaros responderam a esses lipopolissacarídeos e os morcegos não, né? Então, os pássaros tinham febre, mas os morcegos nunca tiveram. Então, como evitar futuros surtos de vírus de morcegos? Conhecendo quem eles são, onde eles vivem e qual o seu comportamento. Essa é a minha resposta, tá? Certamente, a gente não consegue criar vacinas e medicamentos para todos os patógenos emergentes, tá? Então, é necessário estudar o quê? Aquilo que a gente está tentando fazer hoje, né? Estudar a interação morcego-humano e outros animais. Tentar identificar os fatores de contato morcegos, animais e humanos e tentar encontrar, então, a melhor solução, né? A gente não pode fazer como o Calvin e dizer que os morcegos são insetos e eles são nojentos e é por isso que eles voam, né? Não, a gente tem que estudar de uma forma melhor e considerar eles como animais únicos. E agora entramos aqui, né? E o que é o coronavírus, né? O coronavírus, então, um grupo do vírus de genoma RNA simples, de sentido positivo, relacionado à síntese proteica. Ele é conhecido desde meados de 1970, né? E aí a gente tem toda a organização ali de ordem, família, subfamília. Ele tem 4 gêneros: alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus. E desses, a gente ainda tem 6 espécies, todas que causam infecção a humanos, tá? O coronavírus que a gente está trabalhando agora é o beta-coronavírus, tá? E aí a gente tem alguns casos, né? Em 2019, a gente tinha em novembro, a China já estava informando que pelo sistema de saúde, que tinha um vírus misterioso.
causava pneumonia, que em alguns casos davam graves problemas respiratórios, e aí nesse período ele foi identificado de coronavírus e chamado de 2019 nCoV. Aí, em 31 de dezembro, a China informou a Organização Mundial de Saúde, que não nos informou, obviamente, né, que tinha um novo vírus, um beta-coronavírus. Aí já trocamos o ano, né, soltamos os fogos e tal, nem imaginando o que iria acontecer esse ano. Entre o dia 8 e 11 de janeiro, existe o primeiro caso, onde a imprensa, então, relata internacionalmente a presença de um coronavírus em Wuhan, na qual tinha matado 800 pessoas, né, não, tinha 800 pessoas infectadas e tinham 259 óbitos em toda a China. Nesse tempo, já tínhamos casos no Japão, Tailândia, Coreia do Sul, França e Estados Unidos. Na verdade, Estados Unidos e França eram 2 casos, tá? E Coreia, Tailândia e Japão, nós tínhamos mais de 20 casos. E todos eles associados a pessoas que tinham estado em contato com chineses em um período entre 3 meses e 3 semanas. Dia 20 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde faz uma estimativa de que o número de casos, na época, era de 2.000. Em 11 de março deste ano, então, o surto é declarado pandemia, e o número de casos confirmados a nível mundial atingia um número superior a 121 mil contaminados, em 120 diferentes territórios, dos quais mais de 80 mil estavam na China. E o número de mortes era em torno de 4.300 no mundo e mais de 1.200 óbitos 4.300 na China e mais de 1.200 mortes fora da China. É tanto número que eu já fico cega. Aqui, então, a gente tem uma ideia de quando surgiram essas pandemias, né? Então, a gente tem algumas influenzas aqui, né, desde 1889, 1900, né, então, a gripe russa, a gripe de Hong Kong, a gripe espanhola em 1918, 1957, uma gripe asiática, novamente uma gripe de Hong Kong em 1968 e a pandemia de H1N1 em 2009. E ali a gente tem, então, uma história do tamanho dos vírus em relação às pandemias, né? Mostrando, então, toda essa história de que não é única e nem de agora. Só para vocês terem uma ideia, os casos de coronavírus, eles já são bem documentados desde 1960, na qual, então, a gente tem um coronavírus humano que divergiu da alpaca, que é um camelídeo aqui da América do Sul. Tivemos o SARS-CoV em 2002, que ele tem divergência de um coronavírus de morcego, de 1986. Nós tivemos depois um H-CoV, né, mais um coronavírus humano, que divergiu de um coronavírus bovino, de 1890, em 2004, e assim por diante. A gente tem, inclusive, um aqui que eu me achei muito interessante, de um coronavírus de morcego de 822 anos atrás, sequenciamento mostrou que era um coronavírus antigo, quase todos eles ligados a resfriados e a síndromes agudas respiratórias, tá? Esse novo COVID, então, que é o SARS-CoV 2019, o estudo genético dele sugeriu que ele tenha divergido de um coronavírus de serpentes, porém os cientistas ainda questionam essa origem. Estudos posteriores sugeriram que o vírus tenha divergido de uma versão que parasita morcegos e transmitido aos humanos por um outro animal desconhecido, e aí vem o coitado do pangolim. E os estudos mais recentes indicam, então, que o vírus tenha divergido de uma versão de pangolins, e que possui, então, material genético 99% compatível com o vírus destes animais. Então, as espécies transmissoras, possíveis transmissoras do COVID, né, que deram origem, temos, então, o pangolim chinês, o Manis
pentadactyla, o Rhinolophus ferrumecinium, ou então o Bungurus multicinctus, que é uma serpente. Mas ainda a gente lembra que aves como o urubu de cabeça preta, o pardal e a pomba de bando também apresentam espécies de coronavírus e daqui a pouco as aves vão estar nessa jogada também. Aqui eu queria que vocês depois olhassem, tá? Pegassem esse endereço. Eu tentei fazer com que entrasse aqui para mim, e aí não deu jeito, mas ele mostra como está sendo os dados do coronavírus desde que iniciou até mais ou menos início de abril. Tá? Então, é bem interessante, é um mapa na forma de GIF, e que então vai mostrando de que forma o coronavírus foi se espalhando. É uma pena que a gente não consegue mostrar por aqui. Então, tudo começou porque os morcegos servem de alimento para países da Ásia e Oriente Médio, aí eles causam, além de outras doenças, uma intoxicação por neurotoxina. E aí, além da sopinha de morcegos que todo mundo viu, tem o prato do morcego frito servido com dentes de alhos assados, que deve ser bem gostoso. Mas junto com isso vem as doenças. A gente também tem cerca de 8 espécies ameaçadas de extinção devido à alimentação de rituais diversos, cura de asma e doenças renais, e caça esportiva. E temos, na África e Ásia, eles vinculados à raiva e o vírus ebola. Já está terminando. Não existem dados sobre o tipo de doença que o novo coronavírus isolado em morcegos ou outros vertebrados possam causar a outras espécies animais. A gente teve esses tempos uma live com o professor Brandão, e ele informou que, baseado na pequena parte de genoma que já foi estudada, ele seria semelhante a outros coronavírus. E aí, então, ele estaria mais distante dos coronavírus do SARS, que é uma coisa que já tem divergência com outros pesquisadores. As pesquisas até 26 de abril informavam que eles não conseguiram comprovar a hipótese de que algum animal silvestre tivesse transmitido o vírus para outros, tá? E as primeiras pessoas infectadas visitaram os mercados que comercializavam os animais silvestres como alimento ou ritual em Wuhan, né? E o epicentro da doença. Só que aí, nos dias 6 e 7 de abril, aparece, então, a tigresa do zoológico de Bronx, dos Estados Unidos, e o gato da França, positivos para a Covid-19. Aí, ainda não temos nenhum trabalho realmente publicado, só temos notas técnicas, tá? Informando que os trabalhos continuam, e aí, então, não se sabe se um humano passou para os animais, ou foi um animal. Aqui, então, a gente tem alguns dados de hoje, né? No mundo, 3.582.469 confirmados, um coronavírus, 1.162.563 casos já de pessoas recuperadas e 251.365 mortes. Aqui a gente é um trabalho que nós estamos fazendo, tá? Aqui para o Rio Grande do Sul, para todo o Brasil, mas a nossa equipe está fazendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mostrando, então, como está essa distribuição do coronavírus no Brasil, né? E a gente só tem a agradecer muito tudo que está sendo feito aqui, porque nós estamos com números expressivamente bons em relação ao resto do Brasil, né? Tanto o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que é a região sul, como a região centro-oeste, são aquelas que estão conseguindo ter os melhores resultados. Então, morcegos ficam doentes e morrem. Morrem de vírus rábico, morrem com encefalites, com síndrome de nariz branco, quando infectados com bactérias como Escherichia coli, ou de câncer e tumores por causa dos inseticidas e metais pesados. Essas espécies que eu vou mostrar para vocês, elas já foram feitos trabalhos com positividade para raiva, histoplasmose, pneumociste,
cistose, criptococose, salmonelose, leptospirose, doença de Chagas, coronavírus, circovírus, astrovírus, bactérias intestinais, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e foram realizados por pesquisadores da URGS, UNOESC, Universidade Federal do Paraná, IPVDF, e pela pesquisadora do Instituto Solver que vos fala, tá? Entre 2008 e 2016. Então, molossos, Tadarida brasiliensis, Artibeus lituratus, Desmodos rotundos, Epitésicos furinalis, Miotis nigricans, Stiotus montanus, Stiotus velatus, Lasiurus ega, Miotis leves, são algumas das espécies que têm algumas positividades com relação a essas doenças que eu tinha falado antes. E aí eu finalizo perguntando, então, existe perigo real da presença de Covid-19 em morcegos? Aí a minha resposta é não, porque o vírus original já mutou, né? Já teve a mutação. Mas temos outras zoonoses, né? E além de morcegos, a gente tem outros 8.700.000 seres vivos que podem nos trazer qualquer tipo de zoonose, de virose, de bactérias ou de fungos. E sim, ele vai ser real se continuarmos degradando ambientes e as cidades anexarem habitats e áreas de vida da fauna silvestre, porque eles têm anticorpos para evitar essas zoonoses, mas nós humanos não. Sim, existe perigo real se as áreas naturais que são reservatórios de diversas zoonoses e participam da ecoepidemiologia por fungos, vírus e bactérias e outros patógenos, desde sempre, forem modificadas, forem alteradas, elas forem incorporadas para a área urbana, é bem possível que sim, seja um perigo real. Cabe lembrar que morcegos em áreas urbanas devem ser monitorados e realizada a vigilância em saúde. Quanto menos colônias forem modificadas e excluídas, mais saúde os morcegos terão e as pessoas também. Invertebrados e vertebrados sempre participaram no surgimento de doenças emergentes da expansão urbana, isso se tornará rotina. Epidemias e pandemias sempre existirão, pois elas são controle populacional.